Olá mamãe, olá papai. Eu vou fazer um vídeo com sugestões, quem sabe vocês podem fazer aí com as crianças. Eu gosto de aproveitar todos os momentos em sala de aula para trabalhar com eles, escrita, os números, todas as oportunidades, né? Que seja na aula de história, de geografia, de matemática, de português, socioemocional. Todas essas matérias, nós trabalhamos tudo ao mesmo tempo com eles, né? Aproveitar esses momentos. E hoje eu vou dar uma dica de fazer lista também com eles, né? E aproveitar o material que tem em casa. Às vezes tem um caderno antigo que não vai usar mais, que ainda tem muitas folhas brancas. Às vezes tem uma agenda antiga também, que não vai precisar mais das folhas. E vamos etiquetar, vamos enfeitar a nossa casa com as palavras, né? Porque nessa fase que as crianças estão de 6, 7 anos, eles precisam muito do concreto, eles precisam muito de ver, de pegar, de sentir, né? Então é muito visual também. Então a idade que eles estão pipocando para alfabetização, para escrita, do aprender, do fazer diferente, é uma fase muito legal e boa para a gente poder ensinar, que eles vão aprender rapidinho. Que tal se pegar um caderno, uma agenda velha? O caderno tem uma história para contar para vocês. Quando eu estava na escola, quando eu comecei a estudar, minha mãe me falou assim: eu chegava em casa, meu caderno tinha folha arrancada, estava faltando folha, eu arrancava folha, fazia uma confusão com o meu caderno. Então minha mãe me contou um caso, que os cadernos, eles são fabricados, quando eles saem da fábrica, eles já têm a quantidade certa de números de páginas, e que atrás vem falando, né? O número da página que ele tem. Então o caderno, ele foi fabricado com essa quantidade de folhas. A gente não tem que ficar arrancando folhas do caderno à toa, fazer atividade, qualquer coisa não. Que ele já foi fabricado assim, que a gente tem que cuidar muito do caderno. E eu cresci e fiquei com isso na minha cabeça por toda a vida. É uma história da minha mãe. Então, eu não gosto de arrancar folha de caderno, porque eu sei que ele já é feito daquele, ele já é programado com aquela quantidade de folhas. Eu fico triste quando arranca a folha do caderno, eu também não gosto. Aí, eu cresci pensando assim, não pode arrancar a folha do caderno. Quando eu cresci, me formei, aí eu fui para a faculdade. No primeiro dia de aula, o professor, né, ele chegou, se apresentou e falou assim pra gente: agora vocês vão arrancar uma folha do caderno e vão escrever nessa folha do caderno o que vocês estão sentindo nesse primeiro dia de aula. Eu fiquei triste, eu parei e pensei: mas não pode arrancar a folha do caderno? Nossa, eu aprendi que a gente não arranca a folha do caderno, porque o caderno, ele já é programado com aquela quantidade de folha. Como que eu vou fazer essa atividade? Olha, eu fechei os olhos, foi muito rápido, eu só ouvia aquele barulho assim, ó, todo mundo arrancando folha de caderno, aquela confusão, e aquele barulho entrou na minha cabeça. E eu comecei até a querer chorar, sabe? Eu fiquei tão triste e lembrei da minha mãe contando, me contou a história de como é feito o caderno, que a gente vai usar o caderno para escrever o ano todo, ele vai acompanhar a gente o ano todo. Eu só ouvi aquele barulho das pessoas arrancando a folha de caderno e eu fiquei angustiada, eu fiquei triste, assim, eu fiquei parada, eu não consegui fazer nada, não consegui tirar uma folha do meu caderno, gente. Então, eu olhei para minha colega que estava sentada do meu lado direito e ela olhou para mim assustada assim e falou assim: olha, o que aconteceu? Aí eu olhei para ela e falei assim, aí eu contei a minha história para ela, que minha mãe tinha contado. Ela começou a rir, ela riu muito, muito, muito. Aí eu pensei que ela estava assim, rindo de mim, da minha situação. Mas não, ela também ficou emocionada com o meu caso. Aí ela não tinha caderno, ela tinha fichário, que são folhas soltas, né, que vai acrescentando, que vai anotando as matérias e vai acrescentando. Aí ela simplesmente abriu o fichário dela, pegou uma folha e me ofereceu. Eu fiquei muito feliz. E até hoje nós somos muito amigas, né? Sempre a gente lembra dos casos de faculdade. Eu fiquei muito feliz porque ela me ajudou. Olha que importância dos amigos também. Nós somos muito amigas. Mas vamos voltar na atividade?
Mas acontece que vocês às vezes têm um caderno em casa realmente que não vai usar mais, que às vezes ia até para o lixo, né? Não deixe esse caderno para o lixo com as folhas brancas, não. Tirem as folhas brancas, forma um novo caderno com ele, ou então deixe as folhas brancas separadinhas para poder usar nessa atividade aqui. Olha que legal que eu fiz. Eu pensei nessa atividade assim, olha, vocês vão recortar retângulos e pedir à criança para escrever cada um as coisas que tem na casa de vocês, né? Porta, cama, geladeira, quarto, mesa, prateleira, armário ou prateleira, né? Quem tiver prateleira, eu acho interessante escrever essa palavra, ó, prateleira. Chão, sofá, cada uma tem um tipo de dificuldades para as crianças perceberem. Podem etiquetar a casa inteira, a casa vai ficar linda, tá? Cheia de etiquetas, mas vai ficar muito mais bonita porque foi feito pela criança, né? Eles podem escrever isso tudo. Aí vocês vão combinar, vocês podem etiquetar o que tem no quarto. Tem janela, tem parede, tem chão, banheiro, o que tem no banheiro. Vocês podem fazer várias etiquetas com as crianças e pedir depois que eles preguem essas etiquetas nos lugares. Por exemplo, na porta. Eles vão pregar a palavra porta na porta, a palavra cama na cama, quarto, né, na entradinha do quarto, geladeira, mesa. E aqui eu coloquei só alguns exemplos, mas podem fazer várias etiquetas com eles. E eu acho interessante porque aqui vocês vão ver várias dificuldades ortográficas. Por exemplo, chão, olha como que escreve a palavra chão. Eles já vão visualizando a escrita da palavra. Chão, a gente fala chão, mas tem o som de X. A palavra prateleira, olha, prateleira, né? Já tem essa dificuldade do R. Quarto, mesa, olha como que escreve mesa, né? Escreve com S, mas tem o som de Z. Então eu acho interessante que eles já vão visualizando como que escreve as palavras, como que é a sílaba. Olha só a palavra porta, o R tá depois do O, então a gente fala por. E o R aqui tá entre uma consoante e uma vogal, então a gente fala pra. É muito interessante essas atividades. Vocês podem fazer, eles vão curtir muito fazer essa atividade. Sempre pedir para ler, olha, onde que você está? Lê para mim essa palavrinha. Vocês conhecem, por exemplo, a palavra geladeira. Olha, geladeira, gelo. Tem algum pedacinho na palavra gelo que começa igual geladeira? A palavra mesa, vocês conhecem alguma palavra que começa com mesa? Melão, melancia. Aí vocês vão brincando com eles, com essas palavras, podem pedir para eles irem falando. Isso aqui é visual, é muito bom. E outra dica também é fazer lista. Hoje nós vamos fazer uma lista de combinados. O que que nós vamos fazer amanhã? O que que nós vamos fazer primeiro? Vamos escrever? Amanhã. Aí você já pensa alguma coisa que dá para encaixar na rotina de você, mamãe, e você, papai. Aí combina com a criança. O que que nós vamos fazer amanhã, primeiro? Segundo, o que que nós vamos fazer? Terceiro. Fazer uma lista desde a hora que acorda até 5, 6 horas da tarde. Aí, na medida que for cumprindo aquela rotina da lista, a criança vai lá e risca, já marca, ó, esse nós já fizemos, falta fazer esse. São dicas, fiquem à vontade para fazer. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um abraço para vocês e boa sorte!